Toda vez que os nossos políticos dizem que os ricos vão pagar mais impostos, no geral eles estão mentindo. E o problema é que eles sabem que estão mentindo. Eles sempre fecham uma porta deixando uma janela aberta. Foi assim com aquela tal tributação dos fundos exclusivos, né? Para você entender o que aconteceu naquela ocasião e entender o conteúdo desse vídeo aqui, eu vou te dizer. Os fundos exclusivos existiam, há muitos anos ali. E a regra antiga era a seguinte: toda vez que você coloca dinheiro num fundo exclusivo, você não paga nada. Mas na hora de retirar o dinheiro de lá, você vai pagar uma alíquota de imposto pesadíssima. Então o dinheiro ficou se acumulando. E quando os fundos exclusivos acumularam bilhões mesmo, mais de meio trilhão ali, aí sim, o governo fez uma mudança na legislação para fazer agora os ricos pagarem impostos. Eles decidiram que os ricos pagariam imposto sobre o dinheiro investido nos fundos exclusivos e não mais sobre o dinheiro sacado. Ou seja, sacar o dinheiro ficou gratuito. Todo aquele dinheiro que tinha entrado e rendido por anos e anos foi sacado, sem pagar absolutamente nada. E essa é só uma das regras que foram flexibilizadas aí nos últimos anos, que favoreceram enormemente os investidores mais ricos aí. Agora, para você que é pequenininho, quase nada, né? Hoje eu vou tentar explicar para você aqui como que os ricos fazem para pagar menos impostos e quais dessas estratégias são aplicáveis ou não para você. Tem coisa que é exclusivo dos ricaços mesmo, mas tem coisa que você consegue utilizar também. Então vamos lá? Bom, antes de eu começar esse conteúdo aqui, você deve estar se perguntando: quem é você para falar sobre isso, né? Como é que você descobriu isso? Bom, meu nome é Raul Sena, eu sou o fundador da UVP Capital, que é hoje a consultoria top 1 do ranking BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Então, quando você vai comparar as consultorias de investimentos todas, a gente está no número 1 desse ranking do maior banco, né? Você tem ali outras instituições que também têm rankings similares, tipo a XP Investimentos ou outras ali, mas a maior, né? No cuidado com o patrimônio de grandes fortunas, etc., é o BTG, e a gente está lá no top 1, né, entre as consultorias, MFOs e tal. Então, uma estratégia muito inteligente que tem sido cada vez mais conhecida no Brasil é a estratégia de fazer a sua declaração de imposto completa para evitar pagar os tributos agora. Isso aqui é válido para todo mundo que recebe via carteira assinada ou para quem tem muitos impostos ali que são pagos diretamente na folha, ou seja, funcionários públicos do alto escalão e etc. Então, quando você vai fazer aqui a sua declaração de imposto, muita gente acaba ali pagando uma bica, né? Mas o que você pode fazer? Na declaração completa, você pode pegar até 12% de toda a sua renda. Então vamos supor, eu ganho 100 mil reais, eu posso pegar até 12 mil reais e investir isso numa previdência privada. Raul, mas para que eu faria isso, né? Se eu vou aumentar o meu custo? Não. Esse dinheiro ele fica com você. Lembra, o dinheiro da previdência privada ele é um investimento que você faz e que ele fica com você. E aí o imposto que você deveria pagar em cima disso, ele vai ficar adiado, né? Você não vai pagar. Então lá no futuro você vai pagar 10%. Você deixa de pagar 27,5% agora e vai pagar 10% lá no futuro. Na tabela regressiva da previdência esse imposto vai caindo até 10%. Mas 10%, né, em cima do valor que vai ficar rendendo por anos até lá no resgate dessa previdência. Então o dinheiro que viraria imposto, ele vai ficar investido e rendendo. Então um exemplo na prática aqui. Vamos supor aí que você tem uma renda tributável de 300 mil reais, né? E você faz um aporte de 36 mil reais, que seria no máximo esses 12% aí. Você evita de pagar 9.900 reais de IR agora, né? E esse dinheiro vai ficar investido normalmente e lá no resgate, depois de 10 anos, a alíquota vai cair para 10% em vez desses 27,5% que você ia pagar agora. Só que além dessa alíquota ter caído muito, esse dinheiro ficou rendendo a seu favor, né? Se você imaginar aqui, um exemplo prático para vocês compreenderem aqui. Então, vamos supor aqui que você investiu 36 mil, né? E você vai investir mais 3 mil mensalmente, que é o equivalente a 36 mil por ano da mesma forma. Você vai fazer isso por 20 anos, pode colocar aí numa conta, né? Pode render 8%, não precisa nem ser um rendimento extraordinário não, né? Raul, mas a taxa Selic está em 14,25%, sim, mas vamos tirar a inflação, etc. Não, vamos deixar ele nominal, pra você entender. Vou deixar uns 12%, que aí fica um rendimento nominal da renda fixa. Então você teria lá no futuro 3 milhões e 80 mil, né? Lembrando, esse dinheiro tá sobre a sua posse, tá no seu investimento, tá em previdência, tá com você. Você só vai pagar quando você quiser retirar. E você vai ter que pagar em cima desse valor ali os 10%. Mas esse dinheiro todo, né, a diferença entre esses 756 mil foi o que você investiu. Todo o restante, 2 milhões e 300 mil, foi o que você ganhou de rentabilidade ao longo desses anos. Para você fazer esse cálculo aqui, é só na hora de você fazer a sua declaração, você preenche tudo aquilo, aí você coloca a versão simplificada, coloca tudo que você tem que abater, etc. Coloca a versão simplificada ou coloca a versão completa. Qual delas que ficar mais barata ali, você lança um regime de previdência como se você tivesse feito na declaração.
declaração. Lança lá para ver quanto que ficaria. Se compensar, você faz. Para todo mundo que compensa fazer a declaração completa, acaba compensando fazer uma previdência privada. Eu sei que parece um pouquinho complexo de entender isso, mas não é, tá? Tem vídeo aqui no canal sobre isso. E se você é aluno lá da escola, você pode também assistir às aulas, que a gente inclusive sugere uma previdência, porque o problema dessa estratégia aqui é que no Brasil tem muita previdência ruim. Ou seja, você vai fazer um plano de previdência que muitas vezes está pagando 2% de taxa de administração, mais 20% de performance sobre o que ganhar do CDI, né? Que seria ali a taxa Selic. Aí você vai lá e vai deixar mais dinheiro nesses 20 anos com o pessoal que criou o fundo do que na sua mão, né? É ruim, Raul? Não, ainda continua funcionando. Mas na UVP a gente fez uma previdência que custa 0,59% para os alunos, né? Bem baratinha lá. A gente cobrou 0,59%. Raul, tem previdência no meu bancão que não cobra nada, né? De graça, sim, mas aí ela investe num fundo ou em vários fundos que cobram várias taxas. Tem uma outra também, a previdência muito famosa aí na internet que cobra 0,59%, mas dentro da previdência tá cheio de fundos de 2,20%, mais 2% de taxa de administração e tal. Então você tem que olhar a carteira inteira. Na da UVP é só o custo da previdência mesmo e investe em ETFs ali. Então a taxa no máximo vai ficar em 1% ao ano, né? Você vai ficar com muito mais dinheiro. Só que é exclusiva dos alunos da UVP, então você tem que ter feito a escola. É por isso que a gente nem divulga, porque não é uma coisa que é bacana, porque eu vou ficar falando aqui, mas vocês não podem acessar. Então tem outra coisa aqui também que algumas pessoas acabam não fazendo conta, né? Quando você vai falar de investimentos no Brasil, para quem é empresário agora, você tem um problema, porque quando você ultrapassa o recebimento em dividendos dos 600 mil por ano, você precisa começar a pagar imposto sobre os dividendos. E não só sobre o dividendo da sua empresa, como de tudo aquilo que você investe. Então toda vez que uma Petrobras da vida vai pagar ali um dividendo, aquele empresário que já estourou a cota no ano, ele vai ter que pagar um valor em cima daquilo, né? E isso é horroroso, porque impede a curva de juros compostos de funcionar. E aí o que acontece, né? Se você utilizar um ETF que reinveste automático, no Brasil você tem alguns aí, né? Os ETFs, que são os fundos negociados em bolsa, diferentes dos fundos de investimento tradicional, eles não têm come-cota. O come-cota ele vai cobrar imposto em cima do dinheiro que ainda está investido. Você não tem obrigação de encerrar sua posição em momento nenhum. Então é o seguinte, você investe o dinheiro por meio de um fundo e ele reinveste automaticamente. Eu ia falar do fundo do Barsi aqui, ele lançou um fundo novo, eu não lembro o nome, alguém pode deixar nos comentários aqui. Esse aqui é o fundo dele que distribui dividendos, esse é horrível. Por quê? Porque você vai ficar pagando 15% toda vez que ele distribui dividendos, né? Porque ETF é tributado. Agora, quando ele reinveste automaticamente, como é o caso do Divo 11 aqui, por exemplo, que tem até 2 bilhões, né, de patrimônio em custódia, ou o caso do NDIV, que tem 179 milhões, eles vão pegar aqui e reinvestir o dinheiro automaticamente. Então esse 10% que ia ali sair da sua carteira, né, e faz muita diferença, vou mostrar para vocês aqui agora, esse 10% que ia sair da sua carteira, ele vai ficar reinvestido automaticamente. Então imagina o seguinte, olha, você tem 250 mil reais ali, né, e daí você vai ter aqui, por exemplo, era 10% a rentabilidade ao longo de 15 anos, né? Se você tiver num ETF que vai reinvestir, você teria 1 milhão e 44 mil. Se você tiver que tirar esses 10% da rentabilidade ali, né, do reinvestimento dos dividendos, então você vai perder ali um pedaço dos juros. Observa aqui, por exemplo, ó, aqui é 1.900 de juros que você teria recebido. Nesse caso, eu vou vir aqui, por exemplo, não vou fazer certinho a conta, porque a conta é ainda pior que essa, mas só para vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui a calculadora de renda e vou colocar que a gente está tirando um pedaço do dinheiro, tá? Então é 250 mil, a mesma taxa, ó, 10%. Só que aqui, ó, desde o começo, a gente vai colocar que a gente vai tirar um pouco do dinheiro aqui, ó. Você teria que fazer a conta do percentual direitinho aí para poder ver qual seria o impacto, né? Por exemplo, aqui é 15 anos. Aí eu poderia colocar aqui, só para retirar, por exemplo, 190 por mês aqui, que já começou com esse 190. É lógico que ao longo do tempo, né, seria ainda mais dinheiro. Mas só para vocês entenderem aqui o impacto, olha só. Tirando só 190 reais por mês aqui, ó, que não foi 10% lá do aporte principal, né? Você vê que já impactou aqui bastante os juros, olha. 752 mil foi o total em juros e, além de tudo, você teve uma retirada aí de 34 mil que você pagou de imposto, né? Então você teria uma diferença de quase 100 mil reais aqui. Coloquei só 190. Na prática, o efeito vai ser um pouco maior, tá? Porque você teria ali 10% em todos os dividendos que forem pagos. E tem vezes que o dividendo vai ter um impacto muito maior que essa pequena retirada aqui de imposto, toda vez que ele for pago para você ter que voltar o dinheiro inteiro para lá. Raul, mas aqui você colocou em cima do patrimônio todo. Sim, mas é porque na prática eu não vou conseguir criar o efeito em cima dos dividendos extraordinários e as coisas todas aqui. Então, essa foi só uma conta para você entender. Mas, por exemplo, se o dinheiro está dentro de um ETF, ele vai pegar 100% do patrimônio e vai reinvestir.
E não vai pagar esse imposto. Raul, os ETFs não pagam imposto sobre dividendos? Nada. E se o dinheiro for sacado para sua conta para você reinvestir, você vai vir com 10% a menos. Então, se a empresa distribuiu R$1.000, você perdeu R$100. Se a empresa distribuiu R$10.000 no seu patrimônio todo, né, as empresas distribuíram R$10.000, você perdeu R$1.000 inteiro. Isso para quem já estourou aquele imposto mínimo, tá? Raul, sou investidor pequenininho, etc. Cara, pode continuar investindo por meio da sua carteira que não tem problema nenhum. Isso aqui vai impactar quem tem de recebimento da própria empresa, mais os investimentos, acima de 600 mil por ano. Então, se você tem abaixo de 600 mil por ano em dividendos, de qualquer fonte, você não paga esse imposto que eu tô falando aqui. Mas isso, como o vídeo diz, né, é para ricos, então esse reinvestimento automático, ele impede isso de acontecer. Tem outro ETF também, que foi o AUVP11, né? Eu deixei para falar dele aqui por último, para não fazer propaganda, mas o AUVP11, ele foi um ETF criado exatamente pensando no imposto sobre dividendos. É hoje, né, o maior ETF fundamentalista do Brasil, então ele faz uma avaliação qualitativa de todas as empresas, já tem 152 milhões de reais, ele é novinho, tá? Começou por agora, faz o reinvestimento automático e, além disso, só investe em empresas de qualidade, tá? Então ele não tem um investimento aqui em empresas ruins, tá? Então você consegue ver ele aí, ele já exclui o setor de proteína animal, ele só investe em empresas que têm lucro há mais de 5 anos, empresas pouco endividadas. Cara, é uma seleção de empresas bem legal. Tem outro ponto que o ETF pode ser utilizado, e aqui agora por qualquer pessoa, eu acho esse ponto muito interessante, os clientes mais ricos, eles utilizam e você pode utilizar também. Nesse caso, vale para todo mundo, não só para quem tem 600 mil de recebimentos anuais em dividendos, né? Porque é quase ninguém. Só, se bem que empresários, né, do Simples Nacional, muitas vezes eles tiram quase tudo da empresa em formato de lucro, né? Então, é esse o ponto, acabam pagando aí. Então, um outro ponto que vai compensar, e esse para todo mundo, é o seguinte: muitas vezes você deve ser um investidor de CDB ou você é um investidor de Tesouro Selic. E acontece que uma coisa que as pessoas prestam pouquíssima atenção é no prazo de vencimento desses CDBs ou do Tesouro Selic. E esse prazo, ele importa mais do que quase todas as outras coisas. O que acontece? Você vai pegar aqui um título de renda fixa, por exemplo. Ah, Raul, eu quero um dinheiro para deixar na liquidez ali. Raul, algum momento eu posso ter que resgatar alguma coisa. E aí você vai pegar aqui e ver. Ó. Esse aqui, por exemplo, tá para 2029. É daqui 3 anos. Parece que demora muito passar, mas passa rápido. Aí você vai vir aqui e vai fazer esse investimento aqui. Vamos supor, eu vou colocar aqui agora, Raul, R$25.000. 14,25% é o que está agora para daqui 3 anos, né? Eu coloquei lá, se mudar a Selic, vai mudar. Olha o que acontece. Lá na hora que tiver o vencimento, então você vai ter que pegar esse dinheiro e o tesouro, ele vai acabar. Então o tesouro vai ser resgatado automaticamente. Isso aqui é um ponto, tá? E aí você vai pegar os 25 mil e você vai pagar a menor alíquota possível. Por quê? Porque você resgatou lá no prazo final. Se resgatar no começo é 22,5% de IR. Mas vamos supor que você esperou até o prazo final para pagar o imposto de renda. Toda vez que você investe num investimento de renda fixa, você tem que pagar o imposto de renda somente sobre o lucro. Né? É automático, você não tem que ir lá e pagar. Então eu vou pegar aqui os 12 mil que foi o rendimento. Lembrando, eu vou pagar o imposto somente em cima daquilo que rendeu. Não confundir aí com pagar o imposto em cima do todo. Muita gente confunde isso. Você paga o imposto de renda em cima dos seus rendimentos. E eu vou ter que pagar aqui 15%, que é a menor alíquota de IR. Lembra da tabela regressiva do IR? Tabela regressiva do IR, então começou em 22,5%, eu vou ter que pagar 15% aqui em cima, que é a menor alíquota possível. Perfeito? Então aqui agora eu vou pegar e tirar menos 15%. Então agora ficou R$10.440 e eu fiquei com o meu total investido era de 35 mil. Né? Eu vou pegar esse dinheiro e vou voltar para os investimentos. Olha aqui agora, isso aqui agora que você tem que prestar atenção. Então aqui agora eu voltei para os investimentos, deixei mais 3 anos. Novamente, eu vou ter que resgatar, aqui eu vou chegar em 9 anos, só para vocês verem uma coisa. Então aqui novamente eu vou ter que resgatar 17.412, vou ter que resgatar, tá? Vou tirar os 15% de IR, mesma coisa. Tem muita gente que fica fazendo isso por anos, tá? Vou somar com o meu valor principal, o montante, e agora novamente eu fiquei com líquido de 50.240, vou investir novamente, lá vai a gente de novo. 24 mil foi o dinheiro que sobrou, vou pegar, resgatar, vou tirar 15%, beleza, vou somar com o valor que era o investimento original, para a gente saber, e aí eu fiquei com um total líquido de R$ 71.222,17. O que teria acontecido se você não tivesse pagado o imposto no meio dessas fases? É isso que as pessoas não calculam. Então vamos lá? 25 mil por 9 anos. E eu tenho R$ 82.917,44. Olha que loucura. Então aqui
Eu vou ter que resgatar, obviamente, né? Vamos fazer lá no final, se eu deixar por 9 anos inteiros, agora sim. E você não precisa, porque tem um jeito de nunca resgatar. Se você não quiser, só na hora que você resgatar. Aí eu vou perder os 8 mil, né, mais os 25 mil. Então aqui o meu líquido ficaria de 74 mil, né, R$ 229. Vai fazer uma grande diferença quanto mais tempo você deixar esse dinheiro investido para que você continue ganhando dinheiro sem nunca pagar esse imposto. Adiar o pagamento do imposto é deixar o dinheiro rendendo por muito mais tempo. É isso que algumas pessoas não entendem. Então, muitas vezes, né, vai fazer uma diferença significativa no montante final que você vai ter lá, você não tem que ficar resgatando. Por isso, várias pessoas hoje, ao invés de investir diretamente num CDB, que rende 100%, ou ao invés de investir diretamente no Tesouro Selic, que além de tudo teria que pagar aqui 0,20 de administração, tem um monte de outras taxas que eu não estou falando aqui, você pode pegar e investir por meio de um ETF. Por exemplo, aqui, o Alpo 11, né? Tem concorrentes, o LFTB11, que é um pouquinho mais caro. Então você poderia pegar qualquer um desses ETFs aqui e investir, né? O LFTB, por exemplo, 11, que é um ETF também, ou o Alpo 11, você consegue investir por meio deles e você deixa o seu dinheiro ali. Quando é que vai ser resgatado? O que eles fazem? Investem no Selic, investem um pouquinho no IPCA, uma parte do patrimônio, quase 10% do patrimônio no IPCA+, só para alongar o título e o governo cobrar o imposto mais baixo, de 15%. E aqui você pode pôr dinheiro e tirar no mês seguinte, pagando a alíquota mais baixa do IR, então é para isso que ele serve. Mas para além disso, de pagar menos imposto, de 22,5% para 15%, e também você não precisa pagar o IOF, né, que começa lá em 98% e vai virar zero lá depois de 30 dias, né? Então você não pagar esse imposto também, você pode deixar esse dinheiro aqui indefinidamente. Então se eu quiser deixar ele aqui por 10 anos, não vai ter essa taxa. Por quê? Porque ele investe no Tesouro e o Tesouro não cobra o IR em cima de fundo. É a mesma coisa, o fundo reinvestindo o dinheiro automaticamente, né? Os fundos exclusivos dos ricos faziam exatamente isso lá atrás. Investir indefinidamente para nunca pagar o resgate. Então, isso aqui é uma estratégia muito interessante, pode usar o LFTB, pode usar o Alpo 11, né? O Alpo 11 ele tem uma taxa de administração mais baratinha e é essa a diferença deles dois, mas os dois fazem basicamente a mesma coisa. Tem uma diferença de metodologia também, né? Do desenquadramento e um monte de coisa, mas aí é muito técnico. Então isso aqui serve para isso, você deixa um dinheiro investido e não paga. Os ETFs estão sendo muito utilizados, principalmente depois da mudança da legislação tributária, né? O pessoal que tem mais dinheiro não gosta de pagar imposto, então por isso você tem visto falar tanto ETF, 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 é por conta da regulação tributária do Brasil, que é um cabaré de cego, né? Na prática não era nem para precisar disso aqui, mas como o Brasil tem essa legislação, é uma maluquice. Aqui um exemplo na prática que eu deixei, em 20 anos, 100 mil a 10% ao ano vira 587 mil líquidos. Comparando contra, se você tivesse pago, né, o IR sobre o ganho todo ano, você teria 511 mil aí, né? Então, muitas vezes não faz sentido. Então, lembrando aqui, né, os ETFs, eles não têm a isenção de vendas de até 20 mil por mês que tem nas ações simples. Se você é um investidor que recebe muito longe de 600 mil por ano, os ETFs de ações, eles não fazem sentido tributário para você. Pode fazer sentido pela estratégia, pela simplificação, é muito mais fácil, concordo, mas ele não tem esse efeito, né? Para você, porque você não está pagando esse IR. Para quem ganha mais 600 mil, os ETFs de ações fazem sentido. Agora, o de renda fixa faz sentido para todo mundo. É só dinheiro que você deixa de pagar mesmo. O Tesouro Selic, por exemplo, cobra 0,20 de administração. O Alpo cobra 0,15, né? O LFTB cobra 0,19. Um outro ponto importante para quem recebe dinheiro de aluguel, não é para qualquer pessoa. Você tem que fazer um estudo específico e tudo. É a tal da holding. Hoje em dia é muito famosa, né? Porque muita gente fala nos rios e etc. Mas como é que funciona? Por que é tão benéfico? O aluguel na pessoa física, quando você recebe aluguel, você tem 2, 3 casinhas de aluguel ali, você vai pagar até 27,5% de imposto no Carnê-Leão. Na pessoa jurídica, do lucro presumido, você vai pagar de 11 a 14,5%. Então faz uma diferença gritante aqui, né? E os imóveis e os investimentos, eles viram capital da empresa. A família consegue administrar tudo ali por cotas. Então você consegue fazer a doação das cotas em vida com usufruto. Isso vai o quê? Evitar o inventário. Então na hora que você falecer, os seus familiares não vão ter que pagar o imposto todo, o ITCMD ali, com antecedência. Então dá para ter um ganho imediato aí. Se você imaginar, por exemplo, um aluguel de 20 mil, você está recebendo, né, 20 mil em aluguéis aí, você pagaria 4,6 mil de imposto de renda da pessoa física contra 2,3 mil na holding, né, o ano todo. Então é uma coisa muito interessante aí.
é muito bacana, os ricos usam bastante. Outro ponto aí muito importante, e aqui eu vou dar depois um detalhe do que muita gente tem feito também depois da mudança da regulação, que é o seguinte, você muitas vezes vai lá e coloca um prolabore altíssimo na sua empresa, né? Define um prolabore alto, e aí isso é horroroso para você, porque você vai ter que ser tributado na tabela, mais o INSS, é como se fosse um salário, fica extremamente caro, tem muita empresa que faz isso, porque os contadores lá atrás falam, não, é obrigatório, etc. Cara, em vários cenários, se você é um empresário pequenininho, pode ser bom fazer esse recolhimento pelas garantias, pela proteção que você tem. Mas quando o dinheiro começa a ficar maior, isso aqui é horroroso. Você tem aqui os lucros que você pode distribuir até esses 600 mil de forma isenta, dentro do limite legal, né? Antigamente, tudo era isento, agora, né, ficou até esses 600 mil. Mas hoje em dia também tem uma coisa muito interessante. Depois que mudou essa legislação, muitas pessoas agora elas têm colocado, né, marido também no quadro societário. Quanto mais sócio você tiver no quadro societário, esposa, marido, porque aí você consegue pegar esse limite de 600 mil, ele é por pessoa e não pela empresa. Então você consegue pegar esse limite de 600 mil e, né, eu tenho 2 pessoas aqui agora que são que tem a isenção de até 600 mil. Então pode colocar o marido, pode colocar a esposa, muita gente tem feito isso aí também, né? É perigoso, tá? Lembra disso, tem que prestar atenção. Por quê? Porque depois num divórcio, uma coisa, vai ter esses problemas, mas você consegue fazer. Então não compensa você ficar pagando esse prolabore extremamente alto. Eu sei que muitos contadores antigos recomendavam isso, mas é latada. Outra coisa que começou a crescer demais no Brasil, você deve ter visto, foi assim, começou a tributar quase tudo, os fundos exclusivos foram tributados. Para onde que foi esse dinheiro? LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas, elas vão pagar aí um rendimento de 100% livre do imposto de renda. Então, você consegue aqui investir nesses veículos, nos FIs também, né? Você consegue investir e você consegue pegar esses rendimentos isentos aí, respeitando a lei. Então, quando você vai olhar, a rentabilidade líquida fica maior. E aí, o que está acontecendo também? Para você estruturar um CRI aqui, uma pessoa consegue estruturar um CRI da própria empresa, e dá pro brother dela investir. Então, muitas vezes você tem isso sendo feito, né? A pessoa dá pro brother dela e toma um empréstimo, o outro faz a mesma coisa, e aí tá todo mundo fazendo a farra da isenção. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque isso aqui ainda tá em atividade, né? Se eu explicar aqui, muita gente pode cair a casinha aí. Outra coisa também é que, por exemplo, eu falei muito lá de previdência no começo, aquela era a previdência PGBL, que é essa previdência para quem é funcionário. Vamos supor, Raul, que eu não tenho nada dedutível do IR, nada, tudo meu dinheiro vem de empresa, etc. Mas uma coisa que é importante salientar é o seguinte, o VGBL, o Plano de Previdência, ele não entra no inventário. Seu herdeiro recebe direto uma previdência que não incide o ITCMD, na maioria dos estados, né? Tem alguns que está em disputa. Então não tem uma dedução na entrada, não tem nada. Você faz um plano de previdência e esse plano de previdência ele pode ser utilizado depois para custear honorários advocatícios, ITCMD e outras coisas do herdeiro. Então, o VGBL também, sucessório, ele é uma grande estratégia que muita gente tem utilizado. Outra coisa importante, muitas vezes, né, você tem aqui ações na sua carteira que você está com prejuízo. Vamos supor que você quer dar um jeito de não pagar imposto em cima de outra posição que você está ganhando. Isso aqui é uma coisa que pouca gente faz e que é muito estratégico. Então é o seguinte, eu perdi ali, Raul, 90 mil em Magazine Luiza. Fez a venda, você faz a anotação daquilo. Esse imposto para sempre, você pode deixar aqui guardado, esse prejuízo, para sempre. Por quê? Quando você tiver um lucro de 90 mil em outra posição, você consegue encerrar ela sem pagar imposto nenhum. Então, dependendo do tamanho do lucro que você teve aqui em outra posição, você consegue neutralizar todo o prejuízo que você tinha tido anteriormente. Então, esse prejuízo vai virar simplesmente uma anotação tributária, foi pro pau. Então, você pegou aquele prejuízo, transformou no lucro da outra posição, você voltou um dinheiro que você ia ter que pagar de imposto, você voltou a ficar com ele ali. Isso aqui é permitido. Por exemplo, em ações, ETFs e fundos imobiliários, eles abatem lucros futuros no mesmo tipo de operação, sem prazo de validade. Ou seja, tomei um ferro gigantesco aqui nas ações, não sei lá do que, faço a anotação, posso investir, por exemplo, no ETF de renda fixa, depois abater. Então, isso aí é uma coisa muito legal, né? Você tem que declarar o prejuízo no ano em que ele aconteceu. Então, isso aqui é muito importante, né? Se você está com prejuízo ainda, lembra, eu estou com prejuízo na carteira, você pode vender, deixa ali ele anotado, e você pode coletar depois esse prejuízo de posição perdedora. Raul, mas para isso eu tenho que perder dinheiro. Sim, mas é normal. Em determinado ano você pode ter ficado negativo ali com alguma coisa. Esse tipo de estratégia, ela é muito inteligente, né? Quanto mais a gente aprende sobre tributo, mais dinheiro a gente ganha com o investimento. É a grande questão dos investimentos é entender o tributo. Basicamente tem um padrão aqui, né? 3 movimentos que vão explicar praticamente tudo aqui.
Primeira coisa é diferir, ou seja, adiar o imposto e deixar os juros trabalharem em cima do valor cheio, ETFs, PGBL. Segundo, converter, né? Mover a sua renda para regimes mais leves, PJ no lucro presumido, título isento, fundos imobiliários também isentos, muitas vezes até estruturarem fundos imobiliários antigamente faziam, né? Agora não tem como mais, que a legislação exige um mínimo de cotista, ainda dá, mas tem que fazer uma coisa mais complexa. Terceiro, antecipar, né? Organizar sua sucessão ainda em vida, via holding, VGBL, doação com usufruto, antes que o inventário decida por você. Tem estratégias melhores? Tem também. Para quem é ETFs irlandeses, para não pagar imposto nos investimentos internacionais. Você tem as AMCs nos Estados Unidos para não pagar imposto em cima de dividendo, deixar reinvestindo automaticamente numa carteira escolhida por você, mas aí você tem que ter mais de 250 mil dólares. Então a grande realidade é que você precisa compreender que investir não é simplesmente escolher bons ativos. É também você montar uma estrutura, uma casca que ela faça sentido. E a casca, muitas vezes, ela justifica muito mais que a boa rentabilidade. Eu vejo todos os dias grandes investidores que escolhem bem os seus ativos, etc., perdendo dinheiro porque não sabe fazer o mínimo da questão tributária. Ser investidor é conhecer a questão tributária, é entender de tudo aquilo que está no momento aberto ali. E se você não tem essas informações, você acaba ficando de fora da dança, né? Se você quiser aprender não só a investir, mas aprender as pegadinhas, aprender os microdetalhes de cada tipo de coisa, eu te recomendo entrar na maior escola de investimentos do Brasil, que é a UVP. Foi eu mesmo que fundei. Você pode ir lá, uvp.com.br, clicar no botão Faça a sua análise de perfil e preencher o seu questionário até o final, que eu vou entender o momento de vida que você está e vou te ajudar. Não só a investir, como se você precisar de um acompanhamento, Raul, eu preciso de alguém para abrir uma holding para mim, tudo a gente tem lá, tá? Então, para quem é patrimônio maior, para quem é patrimônio pequenininho, para todo tipo de solução, a escola é a entrada. Raul, mas se eu preciso estudar, preciso começar pela escola? Bom, você viu aí no vídeo a importância, né, que é estudar. Eu tenho certeza que várias dessas coisas aqui você não sabia. E muitas vezes agora não é útil para você, mas seu patrimônio vai crescer. E quanto mais seu patrimônio crescer, mais essas informações vão fazer falta. E a gente vai ficando preguiçoso, né, não quer estudar, não quer olhar ali as coisas, depois lá na frente você toma uma bica. Tem dinheiro aí que você já deixou na mesa. Tem gente que está pagando imposto que não devia há muito tempo. Tem gente que não fez a previdência e com uma turma ali da UVP, às vezes, o cara começou na primeira turma da UVP, papapá, hoje em dia já economizou 300, 400 mil em imposto, né? Tem gente que economizou até mais que isso. Imagina o quanto fica barato você estudar quando você compara os benefícios. Então vai no link aqui da descrição ou no primeiro comentário para vocês aprenderem lá juntinhos, né? Numa turma, também tem uma comunidade para a gente trocar experiências, tem ali todos os tipos de profissionais. Deixa eu ver aqui o que vocês perguntaram. A Larissa falou: Raul, IPCA mais 8,33 2032 ou Tesouro Prefixado 14,49 2032? Vai depender muito da sua estratégia e do que você está querendo fazer, né? Quando a gente está falando de IPCA+, ele tem uma proteção contra a inflação. Tá? O que você está pensando da inflação no momento? Você pensa que ela vai crescer muito, você pensa que ela não vai crescer, você pensa que a taxa de juros vai começar a baixar ou não vai começar a baixar? Eu acho que é esse ponto que fica aqui para você, né? Cada estratégia exige um tipo de posicionamento diferente. Eu gosto muito de IPCA mais 8 por conta do momento que a gente está vivendo aqui agora e por conta da minha estratégia de carteira, né? Henrique Torres de Camargo. Raul, como você conseguiu alterar sua voz e didática em relação ao início do canal? Estudando, não tem outro jeito, né? É muito estudo. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.